Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu ganhei esse livro. E aí eu pensei, vou esperar janeiro para começar? Aí eu pensei, não, vou começar agora. Então, já estou começando no hoje, 22 de dezembro, tá bom? Porque esse livro aqui não é o atual, né? O 2026. Então, não tem problema nenhum. A gente já vai começar no dia 22 de dezembro, tá bom? Então vamos lá? O amanhã virá. Aí está escrito em Gênesis 7, versículo 5. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Aí está escrito assim: há coisas que você não vai entender, apenas confie. Então, a gente vai agora em Êxodo 40, versículo 16. Depois Josué 11, versículo 15. Samuel 15, 22 e Hebreus 11, 7, tá bom? Então, vamos começar. Êxodo 40, versículo 16. Êxodo 40, versículo 16. E fez Moisés, conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Vamos ao próximo. Agora é 1 Samuel 15, versículo 22, tá? Aí tá. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Eis, olha para você ver, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Tem até o hino da Ludmila Feber com esse versículo. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, agora que a gente já leu todos os versículos, né, com o telefone tentando tocar, agora que a gente já leu todos os versículos, o que a gente vai fazer? A gente vai ler o resumo. A gente já leu todos esses versículos, porque devocional sem Bíblia não é devocional. Quantas vezes nos perguntamos por que os sonhos que planejamos parecem demorar tanto para se realizar, não? A história de Noé nos ensina uma lição valiosa sobre isso. Ele passou muitos anos construindo uma arca, obedecendo fielmente à ordem de Deus. Imagine o quanto isso foi sacrificial. Noé acabou abrindo mão durante muitos anos de seu próprio tempo, simplesmente por um ato de obediência. Ele entendeu que o que realmente importa não são os nossos planos, mas o propósito de Deus para a nossa vida. O verdadeiro desafio da vida é encontrar o projeto de Deus para nós e para a nossa família. Não se trata de seguir nossos desejos imediatos, mas de alinhar nosso coração ao que Ele quer. Aprova e planejou. Não se trata de seguir nossos desejos imediatos, mas de alinhar nosso coração ao que Ele quer, aprova e planejou.
E isso é o que dá sentido à nossa existência. Durante anos, eu acreditei em mentiras sobre mim mesmo e, consequentemente, vivi afastado dos planos de Deus para a minha vida. Mas, quando conheci Jesus, não perdi mais tempo. Entreguei minha vida a Ele e, assim como Noé, passei a confiar, mesmo sem entender. Escolhi viver sob a paternidade de Deus e então tudo mudou. A história de Noé nos mostra que o cuidado de Deus alcança todos aqueles que confiam nele. O propósito que o Pai tem para você pode ser diferente do que ele teve para mim ou para Noé. Mas uma coisa é certa, o Senhor tem grandes planos para realizar em sua vida. Ele não tarda em cumprir suas promessas. Não se preocupe. O que Deus tem para a sua vida não foi esquecido. Está guardado e será liberado no tempo oportuno. Por isso, caminhe em entrega e obediência ao Senhor. Abandone o pecado, as mentiras em que você acreditou sobre você mesmo e se prepare, porque o amanhã virá para cumprir o que Deus lhe prometeu. Abandone o pecado, as mentiras em que você acreditou sobre você mesmo e se prepare, porque o amanhã virá para cumprir o que Deus lhe prometeu. Legal, né? Gostei. E muitas vezes a gente acha que é do muito sacrificar, né? Do muito fazer, é que a gente vai herdar alguma coisa. Mas esquece que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é mesmo? Então vamos obedecer e ver o que é melhor para a gente. Hoje eu li um versículo lá em Caim, lá sobre Caim, em Gênesis, né? Ô, gente, alguém apagou minha luz aqui, misericórdia, ô bênção, já sei até quem é. Aí, o que acontece? Lá em Gênesis fala assim, né? Quando Caim, ele vê que Deus não aceitou a oferta dele, ele fica com raiva, com inveja de Abel, né? E Deus fala com ele lá, que se ele se consertasse, ele aceitaria a oferta, mas que ele não deu o seu melhor, mas ele não obedeceu a Deus. Ele preferiu ir lá e matar o irmão dele. Misericórdia, né? Que coisa. Olha o que o Senhor falou para Caim. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Entendeu? Gente, devocional sem Bíblia não é devocional, tá joia? Tchauzinho para vocês, um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima segunda. Tchauzinho para vocês.